Você quer aprender a efetuar as propriedades da radiciação? Então você chegou no lugar certo. Oi gente, tudo bem? Meu nome é João Paulo e sejam bem-vindos ao canal Aprendendo com o JP. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre as propriedades da radiciação. Mas antes de começar o vídeo, eu espero que você deixe seu like. Se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito no meu canal, se inscreva, que eu ensino várias coisas. Tenho certeza que você vai aprender bastante. Também, gente, a gente está chegando aí a 10 mil inscritos. Então, eu conto com o seu apoio, conto com a sua inscrição. Vamos começar? Bom, gente, basicamente, né, a gente tem aí 4 principais propriedades da radiciação que eu trouxe aqui pra vocês hoje. Então, vamos lá. Lembrando, gente, que para vocês entenderem, né, as propriedades da radiciação, vocês têm que entender, né, claro, da radiciação. E tem vídeo aqui no meu canal, então eu vou deixar nos cards aí pra vocês assistirem aí e também para vocês entenderem as propriedades da radiciação. Então vamos começar? Bom, a primeira propriedade, para ela acontecer, o A, né, ou seja, um número qualquer, que a gente vai ver, né, pode ser qualquer número, ele tem que ser um número real e ele não pode ser negativo. Então, número real, a gente ainda não vai dar muita importância, porque o número que não é real, ele é complexo, e é um pouquinho mais complicado os números complexos, por isso que a gente só vai ligar para isso aqui, ó. Então, ele não pode ser negativo. Gente, lembrando que o objetivo das propriedades, né, é facilitar aí a conta. Então, tem alguns casos, né, que aplicando as propriedades, a gente vai conseguir chegar no resultado de maneira mais fácil. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da primeira propriedade, tá, gente? Lembrando que essas letras aqui é só uma parte teórica. Depois eu vou fazer a parte prática de todas aqui com vocês. Então, por exemplo, aqui, ó. Lembrando, gente, que a leitura é sempre bem importante. Então, aqui, ó, quando o índice, né, essa parte aqui menorzinha a gente chama de índice, essa parte aqui a gente chama de radical, essa que tá aqui de radicando. Então, aqui, ó, a gente tem que sempre prestar atenção na leitura. Aqui, ó, esse número aqui é um radical com o índice 100 e o radicando 2 elevado a 100. Gente, vocês não concordam que, por exemplo, eu não preciso fazer 2 elevado a 100, né, 2 100 vezes, preciso tirar o radicando, né, com o índice 100 de todo esse número. Vai dar muito trabalho. Então, gente, mas vamos deixar esse exercício um pouco de lado, vamos fazer algo mais simples para vocês entenderem por que essa conta aqui vai dar 2. Aqui, ó, vamos fazer algo mais fácil aqui. Ó, lembrando que quando aqui o radical não tá com nenhum índice, o índice sempre é 2, tá, gente? Então aqui, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Primeiro que a gente tem que fazer, a gente vai ter que calcular aqui 2 ao quadrado. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Então, a gente vai ter que calcular a raiz quadrada de 4. Quanto é a raiz quadrada de 4? Fácil, né? 2. Então, gente, vocês viram aqui que a raiz quadrada de 2 ao quadrado, ou seja, eles têm o índice, né, e aqui o expoente iguais. A gente só basta, né, copiar de novo aqui o nosso radicando, né? No caso, o 2. Vamos fazer outro exemplo aqui pra vocês. Mais simples, né? Aqui, ó. Não, vamos fazer aqui com, 2 de novo, né? A raiz cúbica de 2 ao cubo. Quanto que é 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2, né? O 2 3 vezes. Primeiro a gente tem que resolver, né? Aqui é potência. 2 ao cubo é igual a 8. Agora, quanto é a raiz cúbica de 8? 2. Então aqui, gente, o índice e o expoente estão iguais. O que a gente faz? Só copiar de novo o radicando aqui, que no caso é 2. Então aqui, ó, o índice aqui do nosso radical é 100 e o expoente aqui do nosso 2 é 100 também. Ou seja, eles são iguais. O que a gente faz quando eles são iguais? Só copiar o radicando aqui, que no caso, né, é o 2. Então, gente, vocês vão ver, né, no final do vídeo que todas essas propriedades são bem úteis, né? Então,
Espero que vocês tenham entendido a primeira, porque agora a gente vai para a segunda. Então, gente, na segunda aqui, quando eu tenho uma multiplicação, né, de raízes, de radicais, né, quando eu tenho uma multiplicação, basta eu conservar aqui, né, fazer uma só raiz com o mesmo índice, né, no caso n, e multiplicar o a e o b, ou seja, o primeiro e o segundo termo. Essa parte só teórica, vamos para a parte prática, né, aqui, ó. Isso aqui, gente. Bom, raiz cúbica de 3 não dá um valor exato, né? Então, o que a gente faz? Nem a de 2, né, dá um valor exato. O que a gente faz? Como aqui, né, na parte teórica. A gente, como eles têm o mesmo índice, né, e é uma multiplicação, o que a gente faz? A gente cria só uma raiz, conserva o índice aqui. Qual que é o índice? Aqui, é o 3. Como eu já disse no começo do vídeo, né, o índice é esse númerozinho aqui que vem acompanhado do radical. Então, a gente conserva o índice, né? Lembrando, as propriedades vocês só vão aplicar, por exemplo, na primeira, se o índice aqui do nosso radical for igual ao expoente, né, aqui do 2, né, no caso da nossa base, a gente vai aplicar a propriedade 1. Agora, se a gente tiver uma multiplicação aqui de raízes e os índices forem iguais, a gente aplica essa propriedade aqui. Então são para casos específicos, tá, gente? Que a gente tem que aplicar as propriedades. Então o que a gente faz? A gente já transformou aqui tudo em uma raiz, né? Conservou o índice. Agora a gente multiplica aqui o 2 pelo 3, os radicandos, né? Que no caso aqui vai ficar raiz cúbica de 6. Não é um valor exato, gente. Então a gente deixa assim mesmo. Agora eu vou fazer uma aqui com valor exato. Aqui. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 4. Ó, o que a gente faz? Vamos ver qual propriedade a gente aplica. Que a gente está envolvido aqui numa multiplicação de raízes com o mesmo índice. Então a gente aplica aqui a nossa segunda propriedade, que o índice é 3, né, de novo. O que a gente faz? Transforma tudo em uma só raiz, né? Conserva o índice, que é o 3, e a gente multiplica aqui os radicandos, que no caso é o 4 e o 2. Então aqui a gente multiplica, né? Vai ficar raiz cúbica de 8. Que número vezes ele mesmo? 3 vezes vai dar 8. 2, né? 2 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Então esse resultado aqui, né? Vai dar 2. Então, gente, vocês perceberam que as propriedades servem para facilitar a nossa vida? Lembrando, gente, que eu coloquei esse cuidado, porque a gente aqui caiu no caso de multiplicação, a gente vai ver também que a divisão também dá certo, né? Mas apenas com multiplicação e divisão que a gente pode fazer isso, né? No caso, quando as raízes, né, estão multiplicando ou estão dividindo com o mesmo índice, né? A gente multiplica ou divide elas, né, dependendo. E aqui vai dar o resultado. Porém, com adição e subtração não dá certo, gente. Então a gente só aplica essas propriedades, né, 2 e 3, para multiplicação e divisão. Então, de novo aqui, né? Agora, a gente vai fazer mais um exemplinho aqui da segunda propriedade, porém, né, com um outro índice, que agora que eu acabei de perceber que eu só fiz com índice 3, né? Então, vamos aqui. Um espacinho, né? Vamos arranjar. Aqui, ó, gente. Aqui, ó. O radical com índice 5 radicando 16 vezes radical com índice 5 radicando 2, o que a gente faz? Primeiro a gente está numa multiplicação, né, de raízes com o mesmo índice, né, que é o 5. O que a gente faz? A gente transforma tudo em uma mesma raiz, conserva o índice, né, que é o 5, e multiplica os radicandos, que é o 16 e o 2. Quanto é 16 vezes 2? 32. Vai ficar uma raiz quíntupla, né, de 32, que é 2, né? Que número vezes ele mesmo? 5 vezes vai dar 32. 2. 2 vezes 2. 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. Então aqui também vai ficar com 2. Agora, nós vamos para a nossa terceira propriedade, né? Que é quase igual aqui
a nossa segunda, né, mas envolve a divisão. Quando a gente tem o mesmo índice, né, uma divisão de fração com o mesmo índice, o que a gente faz? A gente transforma, como, né, na segunda propriedade, a gente transforma tudo em uma mesma raiz, a gente conserva o índice, porém, como a gente está numa divisão, né, a gente divide os radicandos. Agora vamos para uma parte prática aqui, né? Tá, vai. Primeiro eu vou começar com o índice 2. Aqui, ó. Lembrando, gente, que quando não tem nenhum índice aqui, não aparece nenhum índice, é sempre raiz quadrada, tá? Sem treinar isso que é bem importante. Pronto, aqui, ó. A raiz quadrada, né, quando não tem nenhum índice raiz quadrada, a raiz quadrada de 8 dividido pela raiz quadrada de 2. Então, vocês concordam que até calcular raiz quadrada de 8, que não é exata, calcular raiz quadrada de 2 também não é exata, dividir esses números é muito complicado, por isso que existem aí as propriedades para nos ajudar. Bom, só deixa eu escrever aqui, né, aqui é um 2. O que a gente faz? A gente transforma tudo isso aqui em uma única raiz, conserva o índice. Qual que é o índice? É o 2 aqui, ó. A gente conserva o índice, né? E agora divide os radicandos. 8 dividido por 2. Quanto é 8 dividido por 2? 4. Aí ficou fácil, né? Raiz quadrada de 4. 2. Viu, gente, como é fácil? Então, é basicamente a mesma coisa, né, que a multiplicação, né? Que é a segunda propriedade, porém com divisão, né? A gente faz o mesmo processo, porém divide, né? Aqui os dois radicandos, como é uma divisão aí de raízes, né? E agora, gente, a gente vai para a quarta e última propriedade, né? Que pra mim é a mais importante, gente. Porque aqui, todos esses casos aqui que a gente viu, tem os índices iguais. E nem sempre, né? Quando a gente se depara aqui com exercício de radiciação, né? Os índices são iguais, na maioria dos casos eles são diferentes. Então, é muito importante aqui essa propriedade. Essa propriedade diz o seguinte, que quando eu tenho, né, uma raiz de alguma coisa, né, de um n, com índice n, né, por exemplo, e o a elevado a m dentro dessa raiz, sempre que o a tem que estar elevado a alguma coisa, tá, gente? E quando ele não estiver elevado a nada, a gente vai ver que é a mesma coisa que ele estiver elevado a 1. Ou seja, o que a gente faz? A gente vai ver, né? Porém, quando a gente estiver com, por exemplo, a gente quiser calcular, né, quanto que dá essa continha aqui, é só colocar 1 aqui e dividir aqui, passar dividindo o n mais isso aqui que a gente vai ver. Então, vamos lá. Aqui, ó. Dá um exemplo, né? Aqui. Bom, aqui, gente, vocês podem ver que é a raiz cúbica de 2 elevado a 6. Lembrando, gente, só aplica essa propriedade quando tem aqui um expoente, né, aqui em um número qualquer. Ou seja, sempre. Porque é uma pegadinha isso, gente, por exemplo. Isso aqui, ó. Isso aqui tem um expoente aqui? Tem um. Ou seja, todo número aqui tem seu expoente, porém, tem uns... No caso, quando o expoente é 1, né? Ele geralmente fica escondido. Então, por isso que essa propriedade aqui é muito útil. Então, a gente identificou aqui, né? Que a gente está envolvido aqui numa potenciação. Em vez de a gente fazer 2 a sexta, né? 6 vezes, né? A gente multiplica. Depois de todo esse processo, tirar a raiz cúbica desse número, o que a gente faz? A gente simplesmente divide esse cara aqui, né? O índice, pelo nosso expoente. Ou seja, vai ficar... E a gente tira da raiz, tá, gente? Esse número. A gente passa esse aqui, ó, pra cá. Passa dividindo aqui, no caso. A gente passa dividindo o índice 3, né? Pelo expoente 6 aqui. Aí vai ficar 2 elevado a 6 sobre 3, né? 6 dividido por 3. Quanto que é 6 dividido por 3? 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Quanto é 2 ao quadrado? 4. Então, gente,
aqui, vamos fazer mais um exemplo aqui, dessa quarta propriedade, né, a mais importante. Aqui. Pronto, aqui é uma bem grande, né? Aqui, ó. O radical com índice 18 radicando de 7 elevado a 36. Olha esse número, gente. Olha como as propriedades ajudam. Você vai fazer 7 36 vezes, depois tirar a raiz, né, com índice 18 desse número, né? O que faz? Simples. A gente tira da raiz, né, gente? Esse número é bem importante. As outras propriedades a gente mantém na raiz, né, no segundo passo. Essa daqui a gente simplesmente tira da raiz. Vai ficar 7. A gente sempre passa dividindo, né, esse 36 pelo 18. Ou seja, esse 18 sempre vai estar no denominador aqui da nossa fração, né? Então, 36 por 18. Então vai ficar 7, né? A gente tirou da raiz, elevado a 36 sobre 18, né? 36 dividido por 18. Quanto é 36 dividido por 18? 2. Então vai ficar 7 ao quadrado e fica fácil. 49. Olha isso, gente. Em vez de fazer todo esse processo aqui que a gente ia ter que fazer, né? Dessa conta aqui, a gente só dividiu, né? Que o expoente pelo índice. E aí a gente já descobriu o resultado. Olha isso, gente. Não facilita demais? São muito importantes aqui. É muito importante, né, você aprender essas 4 propriedades aqui que ajudam você demais. Você não tem ideia do que ajuda as propriedades aqui da radiciação. Basicamente, né, são principalmente 4 propriedades essas aqui que eu mostrei pra vocês. Então, esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham aprendido nessas 4 propriedades. É bem importante aí pra vida de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum dos vídeos aqui que eu postar. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Tchau!